qual é a verdade sobre a diversidade étnico-religiosa no país e como os judeus e os cristãos eles participam ativamente da vida política iraniana? Para você que já esteve lá e estudou lá. Certo. Claro, judeus, cristãos e zoroastras são minorias comunitárias, né, religiosas dentro do Irã, mas são minorias milenares, né? Por conta disso, cabe hoje ao parlamento iraniano, isso foi uma garantia desde que o parlamento voltou a funcionar após, a Revolução, que judeus, cristãos e zoroastristas tivessem assentos permanentes garantidos dentro do parlamento. Então, assim, o que foi um avanço e é um avanço em termos de representatividade, né? Não é porque são minoritários que eles deixam de ser representados ou de realmente ter uma voz ativa dentro da maior casa legislativa e executiva do país. Quando se fala dessa representação parlamentar, ela é uma representação parlamentar, como eu falei, fixa, né? Então eles têm essas cadeiras asseguradas e essa voz ativa de igual para igual dentro das suas centenas de parlamentares que fazem parte ali daquela casa. Dada a premissa também de que a Revolução traz um novo governo que não se alinha politicamente nem ao bloco comunista e nem ao bloco capitalista, né, ocidental da época, né, da Guerra Fria, que ocorreu em 79, foi um tanto que no ápice desse período histórico geopolítico que tivemos. Então, o que nos foi vendido foi que o Irã, tendo sua revolução, tomando um corpo mais religioso, então o fator religioso do xiismo acaba entrando na visão ocidental, principalmente na brasileira, né, como um fator de radicalismo. Né? Foi ligado, de fato, a religião ao processo político de uma revolução, que por si é sempre uma mudança um tanto radical, né? Não quer dizer que a religião seja em si radical. E como aqui no Brasil se via ao vivo, né? O Ayatollah Khomeini, que estava exilado há 15 anos, volta esta noite para Teherã. As emissoras brasileiras tinham correspondentes lá em Teherã, na época, que transmitiam diariamente todos os eventos desses 44 dias que representaram essa mudança, né, efetiva do modelo de Estado e de governo naquele país. Então é por isso que o xiismo aqui no Brasil, aí desconectado com a sua razão histórica e política revolucionária para o Irã, assume um caráter linguístico, infelizmente, né, de conotação ligada a radicalismo político. Há uma diferença brutal da vida de mulheres muçulmanas, dependendo de em qual país majoritariamente muçulmano ela se encontra, né? A gente não pode comparar direitos e prática social, por exemplo, de mulheres iranianas com mulheres sauditas, mulheres tunisianas, libanesas ou mulheres indonésias, malaias, né? Singapurianas, ou mesmo indianas, muçulmanas ou paquistanesas. Então, assim, são realidades diferentes, são traduções jurídicas diferentes, né? Que é claro, a gente aqui à distância e com essa mídia tão volátil por conta a mídia de massa, né? Eu estou falando, tão volátil por conta do volume de informação, acaba que a gente tem uma imagem pasteurizada e muito mínima, um espectro, uma janela muito pequena daquilo que realmente são as realidades, aí eu coloco no plural, de cada mulher muçulmana. A nossa visão não pode ficar presa a 79, né, que foi um período conturbado politicamente, né, onde a religião, sim, entrou de fato na vida política dos iranianos, né. Hoje, se a gente for ver, quase 70%, 70%, se não me engano, nas últimas estatísticas aí que foram levantadas,
da população iraniana não viu a revolução, não viveu a revolução. Então, ou seja, assim como a gente aqui, o Irã sofreu um baby boom, essa é a minha geração, do começo dos anos 80, né? Que não pegou aquela época, né? Que ela nasce num outro período político, econômico, social, né? Então, quando se fala dos iranianos hoje, o Irã é uma sociedade totalmente conectada com o que se passa com o resto do mundo, tenta sim adaptar valores estrangeiros dentro da sua cultura, né? Remoldá-los, né? Porque o iraniano é muito nacionalista, isso bem mais aqui que nós latino-americanos, em média, né? Brasileiros com certeza. Então, assim, é um povo muito orgulhoso de todas as suas tradições históricas, culturais, da sua diversidade cultural, religiosa, né? E também dos seus ganhos políticos que houve ao longo da história. E erros também, porque toda a sociedade também erra politicamente, né? Então, assim, é uma sociedade muito inteligente, muito sagaz, né? Onde hoje, né, tem o xiismo como uma parte da estrutura política do país, né? De certa forma norteadora dessa sociedade, e que se transforma, né? O xiismo em si, eu até friso e gosto de falar isso em aula, né? Comparado ao sunismo, o sunismo é uma linha muito mais tradicionalista do Islã, né? O xiismo, o xiismo ele é muito mais plural nesse sentido, em saber dialogar e estar aberto a versões de correntes religiosas, né? Você tem a Qom, que é uma cidade no Irã, que você tem várias escolas teocráticas xiitas, né? Muito dentro do espectro, para ir fazer uma análise comparativa, ao que se tem ao catolicismo, né, dentro do cristianismo, né, que você tem alas mais conservadoras, você tem alas mais progressistas, e tudo isso reflete, no caso especialmente ao Irã, porque aí você também tem xiitas no Iraque, no Líbano, que refletem as suas estruturas também sociopolíticas, mas no Irã, né, você reflete esses anseios específicos da sociedade iraniana, né?